Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar de gestão de riscos. Eu sou a Caroline Takada, faço parte aqui da equipe de marketing da Intertech e hoje eu vou estar fazendo mediação deste webinar. Antes de passar a palavra para os nossos apresentadores, eu gostaria de passar algumas informações. Esse webinar ele tem uma duração de 1 hora. Ao final dele a gente vai abrir para as perguntas, então vocês podem ou escrever na aba lateral a sua pergunta ou levantar a mão, que ao final a gente abre o microfone para você falar diretamente com os nossos apresentadores. Desejo a todos uma ótima apresentação e espero que o conteúdo seja muito relevante para vocês. Passo agora a palavra para a Keren. Boa tarde a todos. Meu nome é Keren Facincani, eu sou a coordenadora de venda responsável pelos processos comerciais de certificação e food service. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos pela presença, pela oportunidade, pelo tempinho que vocês tiraram para estar aqui com a gente hoje, participando desse webinar, e para a gente é muito importante ter vocês aqui com a gente. E antes, até mesmo da gente dar início ao nosso webinar e falar com o nosso especialista, com o Marcos Conde, que é a pessoa principal aqui desse webinar hoje, eu gostaria de apresentar a Intertech para que vocês possam conhecer um pouquinho mais dos nossos serviços, ou para quem não conhece, passar a conhecer também, tá? Bom, a Intertech é uma empresa que está há mais de 130 anos no mercado, que iniciou sua trajetória lá atrás com os processos de certificação de carga, depois atuando nos processos de electrical testing, depois realizando os processos de certificação de petróleo e gás, e mais à frente se unindo aí à Moody International, onde agregou mais ainda os nossos serviços, e hoje nós atendemos em todos os aspectos com o nome de Intertech. A Intertech, ela tem como um propósito de levar qualidade, segurança, sustentabilidade, sendo um parceiro confiável para os nossos clientes. Nós somos uma família global que valoriza a diversidade, entende a necessidade e particularidade de todos os nossos clientes e sempre estamos pensando num crescimento de forma sustentável e de qualidade para todos os nossos clientes. No Brasil, nós estamos sediados em diversos locais, possibilitando o atendimento local, dependendo do serviço que for solicitado, e a nossa matriz fica aqui em São Paulo, Barueri, onde nós centralizamos o atendimento. Então, conforme for a demanda do cliente, dependendo do serviço que ele solicitar, a gente consegue atender localmente. Quando a gente fala dos serviços e soluções que a Intertech tem a oferecer, nós sempre pensamos em soluções com qualidade total assegurada. E a Intertech, ela trabalha pensando nos 4 pilares de atendimento à indústria, que seriam a auditoria, teste, inspeção e certificação. Seria o nosso modelo ATIC de atendimento, pensando nesses 4 pilares e desenhado para que possa atender todos os tipos de indústria e todos os tipos de empresa. E com isso, nós temos as soluções, não só direcionadas para certificações, mas também para responsabilidade social, auditorias de segunda parte, conformidade ambiental, food safety, então são as normas aí BRCGS, FSC, inspeções de alimentos, do produto final, avaliação da cadeia de suprimentos, que é muito importante, treinamentos e muito mais. Então, todos esses serviços dentro da nossa cadeia de atendimento atendem aos diversos setores de indústria. E para fechar a nossa capacidade de atendimento, a Intertech, no ano passado, ela inaugurou nosso Centro Técnico de Análise, o CTA, que veio para reforçar e completar o nosso objetivo de atendimento de ponta a ponta. Então, o CTA é um laboratório que já tem anos de experiência e que atende esses 3 pilares de atendimentos, que seriam alimentos, ambientais e agro, possuindo diversas acreditações, como a 17025, FOSFA, credenciamento no mapa e entre outras. Então, o CTA ele veio para agregar a todos os serviços que nós realizamos lá atrás, de auditoria, certificações, inspeções e treinamentos, tá? E agora, eu vou passar a palavra para o nosso especialista Marcos, que é o que vocês estão esperando aí ansiosamente, para que ele possa apresentar para vocês o conteúdo maravilhoso que ele trouxe, riquíssimo, que eu tenho certeza que todos vão agregar no conhecimento de cada um e porque faz parte do nosso dia a dia, Então, desde já, eu deixo meus agradecimentos pela presença de todos, por esse tempinho e desejo um excelente webinar para todos. Marcos, agora é com você. Bom, boa tarde a todos. Querem falar em conteúdo maravilhoso, meu compromisso aumentou muito aqui. Mas então, obrigado a todos por participarem, Eu sou Marcos Conde,
Me chamo Marcos Conde, sou gerente técnico de certificação em Food Services na Intertech. Fiz 10 anos de Intertech a semana passada. E agora à tarde vamos falar sobre gestão de riscos e sua aplicação na certificação de sistemas de gestão. Eu não sei quantas auditorias eu já participei, ou o número de empresas que eu já visitei até hoje, mas trabalho na área de qualidade, diversos segmentos da indústria e serviços já há mais de 40 anos. Eu acho que podia ter vergonha de falar isso, mas é verdade. Então, preparei uma apresentação que espero ser bastante breve, sucinta, e principalmente porque esse é o foco do que eu quero falar. Dividi a apresentação, então, em 4 etapas. A primeira etapa é sobre coisas inesperadas que acontecem, sobre a norma ISO 31000, sobre gestão de riscos, da gestão de riscos relacionada à qualidade, ao meio ambiente e à saúde ocupacional, e, por fim, sobre mitigação de riscos, ou da aplicação, análise de riscos, na mitigação de riscos. Mas para a gente começar a falar de riscos, eu trouxe e abri a discussão com uma provocação. Exemplos de empresas que, num passado não muito distante, eram consideradas extremamente sólidas, e que não enxergavam nenhum risco, nem as próprias empresas, nem o mercado enxergavam risco para essas empresas. Uma delas é a Kodak, foi durante muitos anos, décadas, uma empresa que era super conhecida globalmente, Tinha concorrentes, sim, mas que não tinham participação no mercado, ficava muito longe de oferecer uma ameaça. Era uma empresa super poderosa. Eu sei porque eu tinha amigos que trabalhavam lá. E era uma empresa que obrigava, por exemplo, seus agentes de vendas, representantes comerciais, que toda vez que eles viajavam, eles eram obrigados, por procedimento interno, a se hospedarem no hotel mais caro da cidade. O critério era esse: qual é o mais caro? É lá que o nosso funcionário deve se hospedar. Por quê? Justamente para reforçar essa imagem que eles tinham de uma empresa sólida e inabalável. Hoje em dia, a Kodak, a última notícia que eu tive dela é que ela estava lançando um produto conhecido como pau de selfie, e ela tem uma pequena participação ainda em filmes usados em aplicações médicas, de raio-x. Outra empresa, a Xerox, Eu lembro que a primeira empresa que eu fui trabalhar depois de formado tinha uma máquina copiadora Xerox. Nem se falava máquina copiadora, todo mundo falava Xerox. Enfim, também era outra empresa extremamente sólida, com uma posição extremamente sólida no mercado, que se julgava inabalável. E aí vieram as outras copiadoras, vieram os concorrentes, E praticamente só restou o nome Xerox, que a gente usa como um sinônimo de cópia. Vou tirar uma Xerox. Mas, enfim, os cenários vão mudando e essas empresas que eram consideradas sólidas, algumas não sofreram mudanças de cenário, algumas não puderam acompanhar, praticamente deixaram de existir. Então, eu vou falar de gestão de risco e eu acho que a gente precisa lembrar que existem riscos. Por mais que a posição de uma empresa possa parecer sólida e inabalável, sempre podem aparecer riscos. Da mesma forma que empresas, negócios que aparentemente não corriam nenhum risco, de repente foram surpreendidas com mudanças, mudanças tecnológicas, mudanças do cenário. Eu coloquei aí, espero que esteja aparecendo, uma foto de um bonde, que era um meio de transporte que, na época, se julgava totalmente insubstituível. E hoje virou apenas um artigo de turismo. Telefonia fixa. Eu lembro quando eu era adolescente, tinha pessoas da minha família que viviam de aluguel de linha telefônica. Era uma coisa assim durável, era um bem durável. Quase ninguém tem mais linha fixa em casa, O celular substituiu totalmente isso. Outro exemplo ainda de negócios ou de produto, que desapareceu, eram as listas telefônicas. Pelo endereço, a gente conseguia localizar o nome do assinante, e o telefone. E tinha, nessa figura que eu coloquei, as páginas amarelas, que a gente procurava as empresas pelo nome da empresa e conseguia o telefone, o endereço. Também tinha, caso muito parecido com a lista telefônica, antes do GPS, antes da gente ter o Waze no nosso smartphone, a gente tinha que usar o guia de ruas, aquele livrinho azul de mapas que a gente saía na rua, não sei de que jeito, que a gente fazia para ir dirigindo
e seguindo o mapa impresso no livrinho. Com o surgimento, né, o desenvolvimento do GPS, virou um produto que acabou. Isso parece coisa do passado, mas não é exatamente assim, uma coisa que todo dia, né, surgem novos imprevistos que, de alguma forma, afetam as empresas. Trouxe alguns exemplos aqui, mais do que evidente, né? A Covid-19, por exemplo, que veio como uma grande ameaça à humanidade, grande surpresa, né? Tivemos pandemias anteriores, a gripe espanhola, mas nunca, né, uma pandemia ou um vírus teve uma propagação tão rápida. Claro que afetou a saúde das pessoas, a saúde de muitas empresas, né? Muitas empresas fecharam porque não estavam preparadas para esse risco e outras foram beneficiadas. Alguns exemplos assim, empresas que fazem testes de Covid, né, que desenvolveram testes de Covid, indústrias de embalagem que começaram a fornecer ou tiveram um boom de crescimento na venda de embalagens para alimentos delivery, e outras empresas não conseguiram sobreviver porque a sua atuação ficou impossibilitada. Né? Empresas de entretenimento, cinema, teatro, infelizmente. Outros imprevistos, ataques cibernéticos, não muito imprevistos, né? Todo mundo tem um antivírus, todo mundo tem um firewall, mas ataques cibernéticos ainda acontecem. Uma empresa de e-commerce bastante conhecida, em fevereiro deste ano, perdeu quase R$1 bilhão com ataque rápido. As torres gêmeas surpreenderam o mundo todo, né? As empresas aéreas, por exemplo, sofreram bastante com as consequências disso. O Uber, ou quando surgiu, as empresas de táxi se sentiram bastante ameaçadas. Né? São empresas, aquele taxista, o dono de um táxi, de repente se viu extremamente ameaçado. Um risco, né, que não era previsto, um risco ao negócio que não era previsto. E muitos começaram a vender, se desfazer, né, do táxi, porque acharam que era um produto ou serviço que em breve seria extinto. No entanto, continua existindo táxi, né? Então, algumas empresas, apesar de verem o risco, apostaram que haveria uma oportunidade de negócio de continuar em atuação. E existe uma faixa de mercado para isso, né? Eu vou dizer que meus pais, por exemplo, eles não usam Uber, por 2 motivos, porque eles não sabem usar um smartphone para chamar Uber. Enfim, não se sentem seguros de usar um Uber, eles não conhecem motorista. E também porque eles usam o táxi, ou eles usam o táxi porque o táxi pode, aqui em São Paulo, trafegar pela faixa de ônibus, faixa exclusiva de ônibus, e Uber não. Enfim, sempre existe uma fatia de mercado que continua achando alguma vantagem ou naquele serviço que foi ameaçado. Então, mais um exemplo, o carro elétrico. Alguns, 10 anos atrás, não é muito tempo, né? Ninguém imaginava-se o carro elétrico como uma coisa de um futuro ainda distante, mas ele já está aí, e a gente já está vendo o carro elétrico como uma substituição aos combustíveis fósseis. Torcemos para isso, aliás, né? Mas é um risco, uma mudança que veio muito mais acelerada do que era previsto. Para citar imprevistos, lembrando da guerra da Ucrânia. De repente, a Rússia invadiu a Ucrânia. Isso, questão de começou a ser noticiado no final do ano, e de repente a gente nos deparamos com uma nova guerra de proporções que ninguém imaginava. Já se estende aí por 126 dias, se não me engano. Ninguém sabe quando vai terminar. Muita coisa mudou, né, com isso. Empresas que dependem de derivados do petróleo não previam o ano passado, ou não tinham como prever um risco de uma mudança nos preços do petróleo tão repentina. Enfim, eu trouxe esses exemplos só para provocar, né, uma discussão. E o nosso assunto é a gestão de riscos. Por conta disso, ou direcionado à gestão de riscos, foi criada uma norma chamada ISO 31000, revisão 2018. Essa norma, ela não é uma norma certificável, ela é um guia, guideline para gestão de risco. Eu não vou ficar lendo norma aqui hoje, né? Acho que ninguém teria paciência para ficar me ouvindo ler trechos de norma. Vou ler pequenos trechos de norma, mas eu trouxe aqui, só para nos localizarmos, né,
definições, algumas definições presentes na própria norma. Risco. Efeito da incerteza nos objetivos. Gestão de riscos, atividades para dirigir e controlar uma organização que seja não apenas a identificação, mas interagir com os riscos, evitando, ora assumindo os riscos da melhor maneira ou da maneira mais interessante para a organização. Consequência, resultado de um evento que afeta objetivos, né? O resultado pode ser positivo ou pode ser negativo. Probabilidade, chance de algo acontecer, não precisamos. Controle, medida que mantém e ou modifica o risco. Eu não consigo diminuir o risco, mas eu consigo controlar, né? Eu consigo, de alguma forma, monitorar o risco para que ele não tome proporções saiam fora da minha margem de atuação. Risco, eu aprendi alguma vez lá atrás que risco está sempre associado a um número. Quando a gente vai avaliar risco, usamos algum artifício, planilha, software, verter o risco em um número. Elementos da gestão de risco. A própria norma 31.001 fala das entradas que nos baseiam, que nos norteiam, né, sobre ou para a gestão de riscos. São as informações históricas e atuais, o apoio da liderança é sempre importante, papéis, autoridades e responsabilidades de cada um na organização relacionado com a gestão de riscos, níveis para a gestão de riscos, comunicação e consulta interna e externamente na organização, a implementação, então, das ações, a avaliação e a melhoria. A norma 31.000 ainda fala do processo de avaliação de riscos. Identificação de risco, o que é? Encontrar, reconhecer e descrever riscos que possam ajudar ou impedir que uma organização alcance seus objetivos. A análise de riscos, propósito, é compreender a natureza do risco e suas características, incluindo o nível de risco. Avaliação de riscos, vai fazer uma comparação para apoiar as decisões. Que decisões? A decisão de mitigar o risco ou não, né, de controlar, de rever ou de simplesmente conviver com os riscos. E tratamento de risco, evitar o risco, assumir o risco em troca de alguma oportunidade. Por exemplo, a empresa de táxi, que resolve se manter no negócio, visando aquelas pessoas, empresas que vão ou que continuaram preferindo usar o táxi a usar um aplicativo. Montar as consequências, compartilhar riscos. Riscos, riscos e riscos. Como o nosso tema é riscos, eu achei que eu devia minimamente mencionar a norma 31.001, que fala da gestão de risco. Essa norma, na verdade, ela traz subsídios, né, para a certificação de sistemas de gestão em outras normas, né? Eu vou dizer que a norma 9.001, revisão 2015, trouxe uma mudança em relação às versões anteriores, que foi explicitamente mencionar a gestão de risco como um de seus elementos, ou de seus fundamentos, né? A partir da revisão 2015, os sistemas de gestão da qualidade passam a seguir o modelo, então, ou são certificados com modelo baseado na gestão de riscos. Então, a norma 9.001/2015, ela tem lá, eu não vou ficar lendo a norma, mas vou abordar, então, tópicos da norma que falam sobre riscos e oportunidades, né? O planejar o sistema de gestão da qualidade, está mencionado lá no item 6.1.1. A organização deve considerar que as questões referidas em 4.1, que é contexto da organização, e os requisitos referidos em 4.2, vou lembrar vocês que 4.2 são as expectativas das partes interessadas, né? E determinar os riscos e oportunidades precisam ser abordados para, letra A, assegurar que o sistema de gestão da qualidade possa alcançar seus resultados pretendidos, aumentar os efeitos desejáveis, prevenir ou reduzir os efeitos indesejáveis e alcançar melhoria. A organização deve planejar, e isso foi a grande novidade dessa revisão da norma. A organização deve planejar ações para abordar esses riscos e oportunidades. Então, antes a norma de qualidade, 9.001, ela era muito focada na qualidade do produto e do serviço. A partir dessa revisão, em 2015, ela começou a olhar também o contexto no qual a organização está inserida, aquilo que
daqueles exemplos que eu vinha mencionando. Não apenas da qualidade do produto e do serviço que ele oferece, mas o contexto em que ela está inserida, qual cenário que ela está inserida, quais os riscos, né, que podem dar o cenário. Alguns exemplos, posso citar, por exemplo, a indústria de armas. A indústria de armas, no Brasil, por exemplo, ela teve um mau momento alguns anos atrás e hoje vive uma euforia. Só isso um exemplo, não sei se feliz ou infeliz, acho que infeliz. Mas 9.000, continuando, né? As ações tomadas para abordar riscos e oportunidades devem ser apropriadas ao impacto potencial sobre a conformidade de produtos e serviços. Por que a gente faz análise de riscos e oportunidades? Está escrito lá na norma. Essas notas 1 e 2, eu não criei nada, eu copiei da norma, né, e coloquei aqui para a gente fazer uma leitura. Nota 1. Opções para abordar riscos podem incluir evitar o risco, assumir o risco para perseguir uma oportunidade, eliminar a fonte de risco, mudar a probabilidade ou as consequências, compartilhar o risco ou decidir com base na informação e ainda reter o risco. Então, o sistema de gestão vai, entre aspas, né, prestar um serviço para a organização de apontar para a alta direção quais são os riscos que estão presentes aí fora, que podem ser vistos, né, chegando no mercado em que a empresa atua. Nota 2, quase que o inverso dos riscos, né? Mas a gente consegue isso na mesma ferramenta. Enxergar as oportunidades que podem levar à adoção de novas práticas, ao lançamento de novos produtos, abertura de novos mercados, abordagem de novos clientes, construção de parcerias, uso de novas tecnologias e outras possibilidades desejáveis e viáveis para abordar as necessidades da organização ou de seus clientes. Por exemplo, reter o risco, né, ao final da nota 1, uma opção de não eliminar o risco, não mudar a probabilidade, mas assumir o risco. Por exemplo, uma empresa que trabalha com produtos químicos que já foram banidos no exterior, mas ela tem mercado interno. Se ela sair fora agora, ela vai abrir mão de uma fatia que pode ser importante para ela. E ela pode fazer avaliação de risco e decidir reter o risco, ou seja, permanecer atuando com aqueles produtos que têm uma tendência de serem banidos, mas ela quer aproveitar até o último dia. Quem vai decidir isso? É a alta direção da empresa. Por isso, a gestão de riscos é uma ferramenta de gestão da organização. A seguir, a mentalidade de risco. O conceito de mentalidade de risco, de novo, isso aqui é texto da norma, da ISO 9001, lá em anexo A4. Mentalidade de risco. O conceito de mentalidade de risco tem por estado implícito nas edições anteriores dessa norma, por exemplo, por meio de requisitos de planejamento, análise de crítica e melhoria. Esta norma, revisão 2015, especifica requisitos para a organização entender o seu contexto, determinar os riscos com uma base de planejamento. Isso apresenta a aplicação da mentalidade de risco no planejamento e implementação do processo de gestão da qualidade. E auxiliará na determinação da extensão da informação documentada. Bom, comentários, então, possíveis riscos e oportunidades. De novo, né, a norma traz aqui muito claro que essa a atribuição da gestão da qualidade não está presa à qualidade do produto e à qualidade do serviço. É uma ferramenta de gestão. Pode estar relacionado com riscos e esses mesmos riscos virarem oportunidades. Exemplo, perder talentos, perder pessoas importantes na minha empresa. É um risco, claro. Em alguns profissionais, são os profissionais que alavancam a empresa. E posso, identificando esse risco, investir na qualificação de colaboradores, desses mesmos colaboradores, apostar, trazer para aumentar a sua participação na empresa. Estarei transformando um risco em uma oportunidade. Dessa pessoa se identificar ainda mais com a empresa. Enfim, a gente está falando aqui de migrar, né, de novas iniciativas comerciais ou permanecer num mercado altamente competitivo. Lembro aqui aquele famoso livro, né, da Estratégia do Oceano Azul, do Sean King, que fala disso, né, da visão que as empresas precisam despertar e tomar uma atitude. Vamos permanecer no mercado altamente competitivo, fazendo o que todo mundo faz, ou vamos nos destacar com um novo produto, um novo segmento
uma nova atuação. Recapitulando, falei da norma 31.000, que fala da gestão de risco, trouxe alguns trechos da norma ISO 9001, que fala da gestão da qualidade, e agora vou falar também brevemente do sistema de gestão ou da gestão de riscos nos sistemas de gestão ambiental. E a norma que nos serve como guia para isso é a norma ISO 14001, revisão 2015. Essa foto aí, né, da tragédia lá de Brumadinho. Da mesma forma, eu pensei em colocar aqui alguns lembretes, né, sobre imprevistos relacionados ao meio ambiente. Todo dia, né, a gente vê o noticiário e tem lá algum desastre, algum acidente ambiental. Desastres ambientais provocados pelo homem afetam as organizações envolvidas na sua imagem e resultados. Não vou citar o nome de empresas, mas nos últimos anos, vários acidentes ambientais foram relacionados com empresas, né? É claro que ninguém quer ver a sua marca, a sua empresa relacionada com acidentes ambientais, né, ou com uma performance ambiental deplorável, porque isso tem um custo, né, um custo de perda de mercado, um custo de perda de imagem. Em alguns casos, a própria tecnologia passa a ser questionada. Por exemplo, das usinas atômicas de Chernobyl e Fukushima, que levaram alguns países aí a mudar a sua estratégia de matriz energética, deixando as usinas atômicas de serem uma alternativa, né, e voltando os olhos para uma energia mais sustentável. E estamos caminhando para isso, né? Da mesma forma que o carro elétrico, a energia eólica, a energia solar estão tomando o seu papel como energia disponível, não com um preço mais acessível agora. Incêndios, desde que eu era pequeno, ouço dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo, mas ainda não soubemos efetivamente cuidar da saúde do planeta. A gente sabe que é importante cuidar, mas tem muita gente fumante ainda, né? Do mesmo jeito que a gente precisa cuidar do nosso pulmão que está no nosso peito, a gente precisa cuidar do pulmão do planeta onde vivemos, né? Enfim, mas na medida que as condições climáticas ficam cada vez mais dramáticas, o compromisso das empresas com o meio ambiente vem sendo mais observado, mais cobrado, talvez punido com mais rigor, se não pelos órgãos competentes, mas pela sociedade. E a norma ISO 14001 também aborda riscos e oportunidades como uma ferramenta ou como um complemento a essa ferramenta de gestão ambiental. No item 6.1, 6.1, não vou ficar lendo a norma novamente, só alguns trechos aqui que falam de riscos e oportunidades e a gente vai comentar. Ao planejar o sistema de gestão ambiental, a organização deve considerar as questões referidas em 4.1, de novo, contexto, e os requisitos referidos em 4.2, que são os requisitos, né, da parte interessada. O escopo de seu sistema de gestão é determinar os riscos e oportunidades relacionados com seus aspectos ambientais, requisitos legais e os requisitos, outras questões e requisitos. Por que as empresas fazem a identificação de riscos e oportunidades olhando a questão ambiental? Para assegurar que o sistema de gestão ambiental possa alcançar seus objetivos, prevenir ou reduzir efeitos indesejáveis, incluindo potencial para condições ambientais externas que afetem a organização. O texto da norma, destacando que a organização deve manter informação documentada de seus riscos e oportunidades que precisam ser abordados da mesma forma, né, que na gestão da qualidade, a norma ISO 14001 fala de riscos e oportunidades como elementos de gestão, que precisam ser direcionados à alta direção da empresa para que ela possa tomar decisões. Que riscos ela vai assumir, que riscos ela vai eliminar ou conviver com eles. A organização deve determinar aqueles aspectos que têm ou podem ter um impacto ambiental significativo, ou seja, os aspectos ambientais significativos por meio de uso de critérios estabelecidos. Nota, os aspectos ambientais significativos podem resultar em riscos e oportunidades, então a norma aqui está relacionando riscos e oportunidades com aspectos ambientais significativos, associados tanto com os aspectos ambientais adversos, as ameaças, riscos, ameaças, como com os impactos ambientais benéficos, que são as oportunidades. Então, quando a empresa está fazendo a avaliação de seus aspectos e impactos, na verdade, ela está relacionando os seus riscos ambientais com os impactos ambientais, as oportunidades com os impactos ambientais benéficos. Seguindo lá nos anexos da norma ISO 14001, ela fala de ações para abordar riscos e oportunidades.
A intenção geral do processo estabelecido é assegurar a organização seja capaz de alcançar resultados para entender o seu sistema de gestão ambiental, prevenir ou reduzir os efeitos indesejados, alcançar melhoria contínua. A organização pode assegurar isso determinando seus riscos e oportunidades que precisam ser abordados e planejando ação ou ações para abordá-los. Esses riscos e oportunidades podem ser relacionados com os aspectos ambientais. Eu não escrevi isso, está escrito na norma. Estes riscos e oportunidades podem ser relacionados aos aspectos ambientais, requisitos legais e outros requisitos, outras questões e outras necessidades e expectativas das partes interessadas. Ou seja, quando nós estamos, riscos e oportunidades ambientais estão intimamente ligados com os aspectos e impactos ambientais. De novo, lá, terminando aqui, ações para abordar, no anexo da 14.000, ações para abordar riscos e oportunidades. Embora riscos e oportunidades necessitem ser determinados e abordados, não há qualquer requisito para a gestão de risco formal ou um processo documentado de gestão de risco. Cabe à organização selecionar o método que usará para determinar seus riscos e oportunidades. E aí eu destaquei aqui com negrito a frase que eu considero extremamente importante. O método pode envolver um processo qualitativo simples ou uma avaliação quantitativa completa ou complexa, dependendo do contexto no qual a organização opera. Pois, então, vamos pensar, uma empresa pequena, por aí de 20 funcionários, de 3, 4 funcionários na produção de uma peça plástica simples, não precisa usar a mesma ferramenta naquela planilha gigante, ou um software super dedicado para a determinação de riscos e oportunidades ou de seus aspectos e impactos ambientais. A ferramenta tem que ser proporcional à atividade da empresa, proporcional à sua periculosidade, se você pode dizer assim, ao meio ambiente, ao contexto no qual ela opera, o que é que ela faz, qual o tipo de impacto que ela pode causar, né? Uma empresa muito simples não precisa usar a mesma ferramenta que uma indústria petroquímica, né? Onde os riscos e oportunidades, seus aspectos, impactos são muito maiores. Mas, vou falar aí da minha vivência. A gente vê empresas muito simples, né, com um processo extremamente limpo e usam um produto ou uma metodologia para identificação de riscos e oportunidades, aspectos, impactos extremamente sofisticados. Lá no anexo também da 14.006.1.2. Assim, não há um método único para determinar aspectos ambientais significativos. Entretanto, convém que o método e o critério utilizado forneçam resultados coerentes. A organização estabelece o critério para determinar seus aspectos ambientais significativos. Critérios ambientais são critérios básicos e mínimos para avaliação dos aspectos ambientais. O critério pode estar relacionado com o aspecto ambiental, por exemplo, tipo, tamanho, frequência, impacto, escala, severidade, duração, etc. Eu vi, por exemplo, já vi, e é muito comum até, empresas que colocam na avaliação de aspectos e impactos, consideram se tem uma legislação aplicável, então esse aspecto é significativo, esse impacto é significativo. Gente, no Brasil tem centenas de leis, né? Eu já vi uma legislação municipal de uma cidade no sul de Minas que, na legislação municipal, estabelece um horário para varrer a calçada. Então, faz algum sentido a gente considerar que sempre que há uma legislação relacionada ao aspecto significativo? Não, né? Isso não serve como um filtro para a gente separar, para a gente observar aquilo que é importante, como um risco. Vou citar um outro exemplo. Eu fui recentemente numa empresa de artefatos de borracha, grande, e aí eu pedi para ver identificação, levantamento de aspectos, impactos ambientais. A empresa tinha selecionado lá, tinha usado aquela tabela, né, que todo mundo usa lá com gravidade, severidade, probabilidade. Tinha um conceito, um critério definido para identificar o que era aspecto ambiental significativo. E aí eu pedi para ver a pontuação mais alta, e a pontuação mais alta estava como os pluviais, de chuva, que podia, de alguma forma, contaminar o leito de um riozinho lá. Mas água de chuva, não era efluente industrial. Enfim, havia um engano. E aí eu pedi para ver, então, a pontuação imediatamente inferior. Quais
tinham sido os aspectos ambientais então identificados como significativos, e aí eram quase todos, né? Tudo que a empresa fazia estava relacionado com um aspecto ambiental significativo. E aí perde o sentido, não é? O que nos interessa é estabelecer um filtro, aquilo que a empresa precisa prestar mais atenção, separado do restante. Por fim, né, falamos da gestão de risco na gestão da qualidade, falamos da gestão de risco na gestão ambiental e agora, brevemente, falar de gestão de riscos nos sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacional, baseados na norma ISO 45001. Infelizmente, todos os dias acontecem acidentes de trabalho. Numa pesquisa que em 2021, no ano passado, foram comunicados 571 mil acidentes de trabalho no Brasil, que resultaram, infelizmente, em 2.487 óbitos associados ao trabalho. Um número bastante alto, mas chama ainda mais atenção que esse número aumentou 30% em relação ao ano anterior, 2020. A norma ISO 45001 também chama abordagem de riscos e oportunidades. No planejamento do sistema de gestão, a organização deve considerar questões referidas em 4.1 contexto e requisitos referenciados em 4.2, partes interessadas, requisitos das partes interessadas, o escopo, determinar os riscos e oportunidades que precisam ser considerados. A 45001 fala quando da determinação de riscos e oportunidades para o sistema de gestão, seus resultados pretendidos precisam ser abordados, a organização deve levar em consideração os perigos, riscos de saúde e segurança ocupacional e outros riscos, oportunidades de saúde e segurança ocupacional e outras, e os requisitos legais. Fala no 6122 que a organização deve avaliar os riscos de saúde e segurança ocupacional relativos aos perigos identificados. Ainda deve determinar e avaliar os outros riscos relacionados ao estabelecimento da implementação, operação e manutenção do sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. Lembro, então, que também a ISO 45001 é baseada na gestão de riscos. No outro item, 6123, avaliação e oportunidades de saúde e segurança e outras oportunidades. De novo, menciona riscos, né, e oportunidades. A organização deve estabelecer e implementar um processo para avaliar oportunidades para melhorar o desempenho, oportunidades para adaptar o trabalho, organização do trabalho e ambiente de trabalho, oportunidades para eliminar perigos e riscos. Meu comentário é óbvio, né? É lógico que quando as condições de trabalho são mais favoráveis, mais seguras, a organização vai obter um ganho de eficiência nas suas atividades. As empresas que demonstram um sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional bem estabelecido podem se aproveitar disso como um diferencial para vencer concorrências, obter novos clientes, reter talentos e ainda participarem de novos segmentos do mercado. São as oportunidades também oriundas da gestão ou gestão de riscos e oportunidades. Chegando ao fim, na nossa conclusão. Conclusão. A gestão de riscos é uma maneira organizada de selecionar o que é mais desfavorável para o desempenho de uma organização ou de um sistema de gestão e direcionar ações para eliminar ou reduzir seus efeitos negativos. Da mesma forma, a gestão de riscos pode apontar para oportunidades que, se forem bem aproveitadas, podem favorecer a organização para alcançar seus objetivos. Essas considerações são válidas tanto para a gestão da qualidade, quanto da gestão ambiental, quanto para a gestão de saúde e segurança ocupacional. Experiência, temos visto várias formas de tabela, software para determinar riscos e oportunidades em sistemas de gestão da qualidade ambiental e saúde e segurança. Das mais simples até aquelas muito complexas. Às vezes simples demais e às vezes acho que foi importado da NASA. Mas o que é que as organizações precisam, na verdade? Precisam de um método que seja adequado às suas atividades, seu porte, seus produtos e serviços, a sua localização, aos seus stakeholders, partes interessadas, etc. E que essa ferramenta, isso eu queria destacar, essa ferramenta de identificação de perigos e riscos também serve para apontar, para quantificar, para analisar aspectos de impactos ambientais, também serve para analisar perigos e riscos ocupacionais. Essa ferramenta ela tem que ser usada com bom senso e o propósito é de separar aquilo que é mais grave e urgente daquilo que pode esperar. E se analisar o que pode trazer mais vantagens daquilo que, no momento,
pode não fazer a diferença. E vou terminar com uma pergunta. Qual é o melhor método para identificar os riscos e oportunidades? Resposta, que depende da organização. Nenhuma dessas normas que nós vimos define um método específico para identificar, avaliar e tratar os riscos e oportunidades. Mas, de novo, eu repito, né? Esse método utilizado é como se fosse um filtro. E um filtro que não deixa passar nada não serve, né? Não tem nenhuma serventia. Da mesma forma, um filtro que deixa passar tudo também não serve para nada. Então, como nós vamos estruturar, como nós vamos projetar um filtro, né, que será usado para identificar riscos e oportunidades, que será usado para identificar aspectos, para analisar aspectos, impactos ambientais, perigos e riscos ocupacionais, a gente precisa dimensionar esse filtro, né, essa ferramenta sirva para nos ajudar. Se é mais urgente e que precisa ser cuidado com mais urgência. Aquilo que nós vamos cuidar esse ano, vamos colocar no budget desse ano, ou que vamos colocar no budget do ano que vem. Gestão é isso, não é simplesmente dimensionar o aspecto impacto, enfim, eu já fiz isso. Não vale de nada se não tiver um plano de ação, gerenciamento ligado a essa análise. Enfim, acho que eu me estendi um pouco e agora abrimos para perguntas e respostas. Isso mesmo, Marcos. Pessoal, vocês fiquem à vontade para nos enviar as perguntas de vocês, para levantar a mão, a gente abre o microfone para você falar conosco. Lembrando que esse webinar ele está sendo gravado e depois a gente envia para vocês a gravação, para vocês assistirem novamente. Deixa eu ver aqui. O Arthur, ele está com a mão levantada. Arthur, eu vou abrir o seu microfone para você falar conosco. Olá, boa tarde. Muito bom. Eu também sou professor e também faço justamente essa correlação, né? Das três normas, a 9.001, a 14.001 e a 45.001, quanto ao requisito 6.1, com essa nova norma de análise de risco da 31.000. E alguns alunos perguntam, né? A dúvida, tá bom, muito bonito e tal, mas um risco que a gente tem que pensar é o posterior. O risco que a gente tem hoje, o risco que pode acontecer, mas o risco futuro. E um dos riscos futuros que eles estão levantando, que já é as baterias de celulares e agora dos carros elétricos. Você tem alguma resposta? Tem também alguma análise sobre isso aí? Pergunta bastante específica, né? Por acaso, eu sou engenheiro eletricista de formação, né? Trabalhei muito tempo em empresas eletrônicas. Concordo com você, que é um risco, normalmente está sendo visto como uma solução ecologicamente muito apropriada, mas nós sabemos que todas as baterias têm um tempo de duração, tem uma vida útil, né? Que vai se perdendo com o número de cargas e descargas, né? E isso inevitavelmente vai se transformando num resíduo. E esse resíduo, ok, poderia ser reciclado, não é totalmente reciclável, né? A bateria não é só o lítio que está lá, tem outros componentes que talvez não possam ser 100% reciclados. Mas é o que a gente entende melhor hoje, não é? Pois é, a gente tanto tem o risco ambiental como o risco na saúde e segurança, né, da humanidade. Eu, coincidentemente, trabalhei numa empresa de baterias como chumbo ácido, né? E hoje a troca de uma bateria, a loja, ela requer a bateria ruim, né? Não é base de troca, mas ela faz parte para retornar às indústrias para elas poderem realmente fazer as neutralidades possíveis, né? O plástico reutilizar, o ácido neutralizar e o chumbo também, se pudesse, limpar e reutilizar. Mas essas novas baterias que têm outros elementos químicos, algumas ainda têm dificuldade do que fazer. Bom, esse assunto, lógico, se for discutir mais longe, mas quero mais uma vez agradecer aí a Intertec, aí ao Pontes, né, sobre a apresentação. Sempre a gente vai reforçando e vai aprendendo. Muito obrigado. Obrigado pela sua pergunta e comentário, né? Obrigada, Arthur. Eu tenho esperança, Arthur, de que aí no futuro próximo também as baterias que nós usamos hoje tenham assim os componentes, né, menos agregados, que possam ser mais facilmente separados, né? Os elementos, o plástico, que a gente sabe que tem, do cobre, do lítio, enfim, que mude um pouco o desenho das baterias também, para que elas sejam mais facilmente recicláveis e menos perigosas, né? Sem dúvida. E que nem carro elétrico. Eu tive numa oficina de uma marca importante de carros híbridos e carros elétricos. É uma área isolada, especialmente para o mecânico, vamos dizer o mecânico
O especialista de mexer no automóvel também ele tem que estar bem isolado, protegido, porque também é um risco, né? Tomar um choque violento. São coisas novas que vão surgindo. Sim, e tem o risco em caso de acidente também com esse automóvel, né? A gente tem uma outra pergunta aqui da Rosana. Na verdade, ela faz algumas perguntas. Vamos lá. A primeira pergunta é: esse guia pode ser utilizado para avaliação de risco da FSC 22000? Elas se completam ou são assuntos distintos? Quando a gente vai analisar risco, nós fazemos algumas considerações, né? Frequência, abrangência, consequência, né? Esses elementos, eu acho que estão presentes também na segurança de alimentos. Agora, o cuidado ou a recomendação que eu faço, quando for toda a avaliação, ou talvez, melhor dizendo, mensuração de riscos, seja de qualidade, meio ambiente, saúde, segurança ou gestão de alimentos, tem que ser coerente, né? Tem que ser coerente com a organização. Não pode ser, como eu disse, não pode ser um filtro que rejeita tudo, nem um filtro que deixa passar. Ela tem que ser uma ferramenta de gestão que separe aquilo que é mais urgente a organização cuidar, aquilo que pode ser deixado para o ano que vem. E eu acho que aí cada caso é um caso, né? Claro que tem, para uma certificação FSSC, tem coisas que são inadmissíveis e outras que são melhorias. Cada caso aí tem que ser visto, cada caso ou cada ponto crítico de controle em separado. Certo. E aí ela complementa o seguinte: qual a ferramenta mais utilizada para avaliação de risco? É a tabela, né? Vou dizer que em cada 10 empresas que fazem avaliação de riscos, 10 usam aquela tabelinha, famosa tabela Excel, e aí a gente vê tabelas bastante simples, com aquilo que é o básico, né? E tabelas com 30, dezenas de colunas, né? Fazendo inúmeras considerações, mas eu acho que, particularmente, eu acho que o que importa é você conseguir separar aquilo que é realmente importante do restante, né? Daquilo que pode esperar, daquilo que não é tão grave, daquilo que não é tão perigoso, daquilo que nem traz um risco tão grande e nem uma oportunidade que eu não posso desperdiçar. Certo. E aí eu acho que quando você estava falando sobre aquele caso das borrachas lá da água da chuva, Sim. ela até complementou, ela fez uma pergunta aqui, ela falou: nesse caso de avaliação de risco avaliada de forma incoerente, gera não conformidade? Não gera não conformidade, mas não gera propósito, né? Não gera um resultado compatível com a gestão. Imagino que tenha sido um engano, né? A própria empresa mencionou, né? Foi um engano. Mas o que faltou, então, também? Faltou uma análise crítica. Não é porque a norma 14.000 no caso, pede que se faça uma avaliação de aspectos e impactos, que eu vou pegar uma planilha e vou preencher tudo que eu enxerguei na empresa de aspectos e impactos e pronto, né? Isso é só o começo, isso é só a primeira parte. E a segunda parte, ou subsequente, é mais importante, que é avaliar um olho clínico naquilo. O que é, então, que nós temos como aspecto ambiental significativo? O que é importante aqui para o meio ambiente, como resultado de todas as atividades que nós fazemos na empresa? O que é perigoso, que pode ser impactante para o meio ambiente? A empresa tem que ter esse olho clínico, tem que ter essa observação. Falando empresa, mas é organização, né? A organização precisa fazer essa leitura depois do que foi que ela criou, como é que ela vai usar essa avaliação que ela fez. Certo. Marcos, a gente tem uma pergunta aqui da Letícia. Ela fala o seguinte: boa tarde. O que significa um filtro que rejeita tudo? Gostaria, se possível, um exemplo. Um filtro que rejeita tudo, por exemplo, quando na avaliação de aspectos e impactos, como resultado, tudo é significativo. E aí, talvez para dar um exemplo mais frequente, tem diversas organizações que estabelecem, assim, lá no seu procedimento de avaliação de aspectos e impactos, que se houver um requisito legal associado com aquele aspecto, né? Esse aspecto impacto será significativo. Por definição, tem uma legislação aplicável, ele é significativo. Só que no Brasil tem centenas de legislações, né? O que nós temos mais aqui é essa vontade de criar novas leis, requisitos legais. Então tem para tudo. Bom, a gente vai responder novamente essas questões e
a gente devolve para vocês. Tá na programação para a gente fazer uma gravação de podcast falando mais sobre esse tema, então fiquem ligados nas nossas redes sociais, que a gente sempre está postando por lá. E eu vou fazer a parte do encerramento. Queria agradecer a presença de todos, né? Espero que esse assunto tenha sido muito relevante para vocês. Em breve teremos mais conteúdo. E eu passo a palavra para a Keren, para ela também fazer as considerações finais dela. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Carol. E mais uma vez, então, eu agradeço a todos pela participação. Como a Carol colocou, nós vamos disponibilizar, então, todo o conteúdo. E cada webinar acaba surgindo ideias. Através das perguntas de vocês, a gente também consegue aí elaborar novos materiais. Então, por isso que é muito importante a participação de vocês. As dúvidas de vocês acabam se tornando conteúdos aí para os próximos eventos. E para nós, como eu disse no início, né, é muito importante ter todos vocês presentes aqui com a gente, pertinho, para a gente poder ir compartilhando conteúdos que certamente vão agregar no dia a dia de vocês. Então, mais uma vez, meu muito obrigada. De qualquer forma, agradeço a todos que participaram, agradeço pelas perguntas, me coloco à disposição conversar sobre esse tema que nós conversamos hoje, ou qualquer outro tema, né? Que a gente possa contribuir de alguma forma com nossa experiência, com nossa percepção, enfim. Um abraço a todos. Obrigada, pessoal. Até a próxima.